Olá, é um prazer estar aqui com vocês, participando de mais um Evangelho no Lar, aqui mesmo no canal do nosso Lar Francisco de Assis. Hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. O capítulo chama Honrai vosso Pai e vossa Mãe. E nós vamos estudar os itens 5 e 6 que já foram vistos e agora o item 7. Mas esses três itens, 5, 6 e 7, fazem parte de um mesmo capítulo, de um mesmo estudo, que chama Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Bom, essa frase, segundo São João e os evangélicos, foi dita por Jesus em um contexto específico. Ele tinha voltado para casa, de uma das suas peregrinações, a sua casa estava cheia das pessoas que o seguiam para lhe ouvir os ensinamentos. E aí, com aquela multidão em torno da sua casa, a sua mãe e os seus irmãos chegaram e ficaram lá fora. E algumas pessoas foram até Jesus e disse, Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E nesse momento, Jesus teria dito, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhou para as pessoas ao redor e disse, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. As pessoas acharam aquilo um pouco estranho e até hoje, quando a gente lê essa parte do Evangelho, algumas pessoas podem achar contraditório, inclusive, já que foi o mesmo Jesus que disse, honrai vosso pai e vossa mãe. Estaria então Jesus renegando agora essa família, essa mãe, não reconhecendo ou deixando de lado os irmãos da sua família corporal, seus irmãos de sangue, sua mãe? E a gente sabe que isso não faria sentido, se tratando de Jesus, o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra. Então, a gente tem que sempre ver o lado alegórico dos ensinamentos do Cristo. Nesse caso, especificamente, Jesus aproveitou aquele momento, como sempre o fazia, para passar mais uma mensagem que talvez não tenha sido muito bem compreendida para os espíritos da época, mas que a gente pode remeter, e a doutrina espírita nos explica, exatamente a diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Nós sabemos que nós não nascemos numa família por acaso, e que esse primeiro convívio da nossa encarnação, nosso seio familiar, nessa estrutura de pai, mãe, muitas vezes de irmãos que nos recebe, são espíritos que já estavam ligados a nós de alguma maneira e que por isso continuamos encarnando juntos para que mais e mais lições sejam aprendidas, para que a evolução nossa e desses espíritos se dê em conjunto. Mas que a nossa família é muito mais ampla. O próprio Jesus nos disse sempre, para amar o próximo. Então, eu vou amar só a minha família? Não, eu vou amar todos aqueles que me cercam. E numa dimensão ainda maior, quando a gente evolui ainda mais, a gente entende que o próximo é toda a humanidade, estando ela encarnada ou desencarnada. É aquilo que a gente chama de família universal. Então, os laços de sangue, os laços desta encarnação, eles existem, eles são importantes, mas os laços espirituais, os laços que se constrói ao longo do tempo, são muito maiores e esses sim são eternos. Quantos de nós não temos amigos, conhecidos ou pessoas que não têm nenhum tipo de relação consanguínea conosco, mas que nós temos uma afinidade muito maior do que a que temos às vezes com os nossos próprios irmãos, O que é que explica isso? São exatamente esses laços espirituais, Essas afinidades vibracionais, já que tudo é vibração, tudo é energia, que a gente vai construindo ao longo da nossa jornada terrena. Então, fica aqui essa reflexão para que todos façamos de que a nossa família de carne, de sangue, nosso pai e nossa mãe deve sim ser honrado, como disse Jesus, mas que a gente pode ampliar esse amor para muitas e muitas outras pessoas aqui na Terra.